E aí pessoal, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui reunidos virtualmente para conversar a respeito das questões relativas à nossa disciplina, Fundamentos e Metodologias do Ensino de História. Hoje para discutir aqui uma nova referência, no caso um artigo do Paulo Tamanini e da Maria do Socorro Souza, intitulado As Tecnologias Digitais no Ensino de História. Eles fazem um mapeamento das pesquisas realizadas no Brasil, além de discutirem aspectos gerais a respeito do uso das chamadas novas tecnologias digitais, especificamente dentro dessa nossa discussão aqui da disciplina, que abarca o ensino de história. É uma discussão bem interessante, porque ela se alinha, inclusive, a tudo que está acontecendo agora, durante esse momento de pandemia, inclusive do ensino remoto pelo qual nós temos passado até agora. Ou seja, se encaixa perfeitamente em uma série de questões relativas a esse contexto que é vivido por nós, para o bem e para o mal, inclusive. Então é uma oportunidade interessante para a gente refletir a respeito de algumas dessas questões que têm atravessado o nosso caminho durante esse contexto especificamente. Então, eles começam a discussão do artigo deles, chamando atenção para essas tecnologias digitais, que não necessariamente são novidade para nós, professores e professoras, em formação ou já no campo da prática profissional. A discussão acerca das tecnologias em sala de aula, portanto, já está aí há algum tempo, e, no entanto, nos últimos meses ela tem se transformado em um assunto de urgência. Do dia para a noite, algumas dessas questões passaram a habitar o cotidiano de professores e estudantes de maneira até muito violenta, digamos assim. Talvez a gente não perceba agora, mas daqui a um tempo, o resultado desse processo tão abrupto, inclusive. Mas mostra para a gente que essa discussão já está há algum tempo e que esse processo de aceleração também precisa ser, evidentemente, pensado. A gente precisa avaliar tudo isso que tem acontecido. Então, as tecnologias digitais e a própria internet, sem dúvida nenhuma, abriram aí uma série de possibilidades de comunicação e interação sem precedentes na história da humanidade, mais uma vez para o bem e para o mal. Há questões eminentemente positivas e outras nem tanto, se a gente for parar para pensar, uma série de implicações com relação à vivência digital das pessoas, as interações digitais. Não é um mundo apenas florido, há também uma série de questões muito importantes que precisam ser levantadas no sentido negativo, inclusive. Mas, de fato, abriram uma experiência completamente nova de aceleração, inclusive, das percepções espaço-temporais para toda a humanidade. O mundo se conectou de uma maneira mais orgânica a partir da difusão da internet, especialmente. Pode-se dizer que o mundo se conectou pela primeira vez, todas as partes do mundo começam a se conectar no século XVI. A gente tem uma mudança muito grande das percepções com relação ao próprio tamanho do mundo e da passagem do tempo, a partir do momento em que diversas partes passam a se conectar a partir daquilo que geralmente as pessoas chamam de grandes navegações, os processos de conquista territorial empreendidas por algumas nações europeias a partir do finalzinho do século XV e efetivamente no século XVI. Então, a gente, a partir disso, tem uma série de questões que vão fazer com que esse mundo passe a se conectar de maneira direta ou indireta de lá para cá. Esse processo de conexão ele se tornou quase que absoluto com o advento da internet. Isso, obviamente, já trouxe uma série de implicações para o nosso cotidiano em momentos anteriores à pandemia, e durante a pandemia intensificou muito esse processo. Pessoas que talvez não acionassem tanto os meios virtuais para se comunicar com outras pessoas passaram a fazê-lo, a partir desse processo de afastamento social que houve por conta da pandemia, especialmente. E há reflexos diretos, obviamente, nas interações educacionais, nos processos educacionais de maneira geral. Não é novidade, mas é um processo muito intenso de mudança nesse período que a gente tem vivido agora. Então a gente tem uma série de elementos dessa novidade, do final do século XX, que tomou conta de boa parte das relações sociais agora no século XXI, nessas primeiras décadas,
a partir das redes sociais virtuais, principalmente. Esse momento a gente tem vivido, né, interações sociais muito intensas, em diferentes sentidos, positivos e negativos, inclusive a partir desse novo locus de contato, que são as redes sociais, os chamados hipertextos, né, que foram ganhando popularidade na virada do século XX para o século XXI, ou seja, os textos publicados na internet a partir de repositórios como blogs. A gente tem o desaparecimento dos jornais paulatino, dos jornais impressos, por exemplo, e agora em versões digitais. Até voltar aqui para a primeira slide, que é uma charge aí do André Dyer, mostrando aí algo que é muito interessante de se observar, né? Um cara falando assim, como é que a gente vai embrulhar peixe no futuro, né? Porque essa coisa do jornal de hoje é aquele que embrulha o peixe de amanhã, e o cara falando, né, de outro lado, que não haverá peixe no futuro. São duas questões interessantes para pensar, não só da mudança tecnológica, né, das novas tecnologias de comunicação e informação, mas de outro lado também uma discussão a respeito das questões ambientais, como o mundo está mudando a partir de uma série de questões. Então a charge é muito perspicaz nesse sentido, né? Então a gente tem essa profusão de novas formas de conectividade, de produção e compartilhamento de conteúdo. No ambiente acadêmico, uma série de informações eram publicadas em meios impressos e hoje estão todos digitalizados, disponíveis na internet, né? O conteúdo está todo em rede, inclusive de trabalho de conclusão, seja eles TCCs, dissertações ou teses, dissertações de mestrado ou teses de doutorado, está tudo online, né? São tantas inovações que o indivíduo desse mundo contemporâneo, pós-moderno, já não consegue mais acompanhar dia a dia cada uma dessas coisas que é colocada à disposição no ambiente virtual. Né? Muitos de nós têm, de fato, eu confesso, tem muita dificuldade às vezes de acompanhar determinadas modas. Né? Uma das modas hoje com relação às interações em redes sociais é o tal do TikTok, né? Por exemplo. E eu não consigo acompanhar essas coisas todas. Então, a velocidade, né, com que essas mudanças têm sido empreendidas também mexem com as nossas percepções espaço-temporais. O mundo ele vai ficando menor e o tempo vai ficando cada vez mais rápido. Porque, né, inclusive o fluxo de informações ele é muito mais intenso do que aquele experimentado pouco tempo atrás. Muitas informações demoravam algum tempo, digamos um dia, para se tornarem elementos importantes do cotidiano, e hoje basta alguns minutos ou segundos para que isso aconteça. O processo de difusão da informação eles se dão em um instalar de dedos, muitas vezes. Em algumas redes sociais, por exemplo, tais como o Twitter, esse tipo de coisa é muito dinâmico. Né? O assunto do momento ele ganha uma propulsão, às vezes, muito veloz, e muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, para acompanhar esse processo. Então, em tempos de contínuas transformações como essas, que têm seus pontos positivos e negativos, em que a aprendizagem ocorre o tempo todo, em qualquer lugar, né, a toda hora, pelo menos é isso que se espera disso aqui, por exemplo. Estou aqui gravando esse vídeo, vou postar no YouTube, vou compartilhar no Teams, vocês vão muitas vezes assistir pelo celular em qualquer lugar, a hora que puderem. Paradigmas são rompidos, obviamente, a linearidade textual é transformada em rotas múltiplas de navegação e a interatividade assume proporções nunca antes imaginadas, como colocam os autores, e nesse sentido, como eles colocam, inovar é mais do que uma exigência, uma questão de sobrevivência. Há, obviamente, questões muito delicadas com relação a esse tipo de afirmação que os autores fazem, mas de fato é algo que se coloca como urgência do dia, a tal inovação. Tantos professores agora estão tendo que inovar da noite para o dia por conta das questões impostas pelo contexto da pandemia. Né? Há de se pensar nas consequências disso, né? Da pressão que é exercida no profissional da docência, na pressão que é exercida com relação aos estudantes de maneira geral, ao estudante do ensino fundamental, ao estudante do ensino superior, aos professores dos diferentes ciclos de ensino, né, de aprendizagem. Como os processos de aprendizagem em si, em mudanças tão abruptas, têm sido de fato realizados? Será que eles todos vão levar
até um ponto final interessante, que seria aprendizagem significativa, por exemplo? Será que essa questão da inovação, né, ela é tão fácil assim? Será que essa afirmação que as pessoas terão que brigar pela sua sobrevivência no campo profissional a partir de uma suposta inovação é algo que talvez não nos coloque em um terreno perigoso, de não criarmos um espaço necessário, mais lento inclusive, para pensar no que tudo isso significa, no que significa inovação, no que significa mudar as metodologias, no que essas metodologias que são oferecidas em si significam, né, de ter um tempo para pensar eticamente, inclusive, em todas essas mudanças, talvez sejam questões importantes para se pensar, pelo menos no meu entendimento. E aí a escola, por óbvio, né, vem sendo pensada já há algum tempo como um dos lugares mais problemáticos para esse processo de mudança. Aí pensa em todas as mudanças que estão acontecendo agora, de maneira extremamente acelerada na escola, né? E na universidade também. Então a escola é um segmento desse universo social, que tem todas as suas complexidades, né? A escola tem em si todos os problemas que o próprio mundo fora dela tem, né? Dela também se demanda inovação, por óbvio, como a gente está falando aqui, enquanto produtora do conhecimento, enquanto lugar onde se é teoricamente chamada a ser mais, né? Onde nos é apresentado o mundo, pelo menos assim deveria ser, né? E ela deveria estar à frente de toda mudança que a envolva. A gente sabe que nem sempre, né? E o que está acontecendo agora nesse justo momento nos coloca, né, frente a essa realidade complexa. Muitas escolas, obviamente, não estavam preparadas para isso. Muitos professores, muitos estudantes, muitas famílias não estavam preparados para essa mudança toda. Mas notem, todas as pessoas envolvidas nesse processo, inclusive no universo escolar, já estavam envolvidas em algum nível com a própria tecnologia. Então, não é raro, né, que as pessoas envolvidas nesse processo tenham contato com o telefone celular, por exemplo, na forma do smartphone. Né, que aqui no telefone celular tenham diversos aplicativos que apresentem a elas possibilidades de contato com fontes emissoras ou onde circulam informações ou com outros tipos de elementos que se prestam ao entretenimento, por exemplo, ao contato com outras pessoas. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, ou outras formas, né? Outros aplicativos, ou apps, como as pessoas gostam de dizer. No entanto, a reversão de todas essas tecnologias para o ensino é algo que talvez ainda não seja algo comum para a maior parte das pessoas envolvidas nesses processos de ensino e aprendizagem. Então, no ensino de história especificamente, né, essa inovação se faz ainda urgente, a gente pode dizer também que nas outras áreas também, por esta ser uma disciplina crucial na construção de uma sociedade democrática e cidadã. A gente discutiu bastante isso, como o ensino de história tem uma relação íntima com o processo de construção da cidadania, pelo menos ele quer ter essa relação íntima e orgânica, que conecta passado e presente, portanto, né, faz a aproximação das pessoas em relação aos sentidos do mundo, no tempo e no espaço, direcionando o olhar para um futuro que vai ser construído por todos nós. Ou melhor, a um presente que está em construção também, que está acontecendo agora. Né? Ou seja, a disciplina História, portanto, ela poderia se valer de uma série de possibilidades a partir das tecnologias, assim como outras disciplinas também podem fazer, correto? No entanto, a gente tem aqui essa mira no processo de construção da cidadania, especialmente revelando para as pessoas ou chamando a atenção das pessoas para o fato delas todas, sem barreiras, serem sujeitos históricos ou agentes históricos, né? Serem peça fundamental no processo de construção da realidade, né? A discussão que a gente vem fazendo desde o início dessa disciplina. É muito possível que, a partir de determinados elementos que são disponíveis aí, né, a partir das tecnologias digitais, que a gente consiga aproximar ainda mais as pessoas dessas discussões, levando em consideração as linguagens que são aquelas mais apropriadas por elas, né? Ou seja, nos aproximando
das chamadas culturas juvenis, inclusive, né? Entendendo as culturas juvenis e utilizando essas culturas para que a gente possa entender as pessoas com as quais nós dialogamos, com as crianças e jovens, e ao mesmo tempo construir caminhos ali para convidar ao conhecimento, né? Para convidar à construção do próprio conhecimento de maneira horizontalizada, de maneira coletivizada, né? Aquilo que se espera pelo menos. Nas aulas anteriores a gente discutiu um pouco disso, quando pensamos nas diferentes fontes e linguagens dentro do ensino de história, na utilização dessas diferentes fontes e linguagens. Então, uma das apropriações que se pode fazer, pensando nas diferentes linguagens e fontes, é justamente pensar no bom uso, na boa compreensão das chamadas tecnologias digitais dentro do ensino de história. Então, vivencie-se, portanto, nesse milênio, nesse jovem milênio, uma revolução digital, da qual todos nós participamos, decorrente da evolução dessas tecnologias, especialmente da internet, até os chamados web clicks, né? Ou seja, as portas que se abrem dentro da própria internet, né? A partir de diferentes suportes, ou a partir de diferentes aparelhos, tais como o computador que eu estou usando aqui agora, né? O notebook, tal como o celular que eu mexi agora há pouco com ele, ou outros suportes, né? Outros tipos de tecnologia que abrem as portas desse universo virtual. Vivemos, portanto, em uma sociedade em rede, como apontou Castells, caracterizada pela incerteza, pela indeterminabilidade e pela imprevisibilidade. A gente não sabe exatamente para onde as coisas vão caminhar, visto que a velocidade de transformação dessas tecnologias é muito alta. A cada dia a gente tem uma novidade, né? E uma novidade que se apresenta como exigência. Não sei se vocês já pararam para observar isso. Mas a cada rede nova, por exemplo, aí vou voltar a citar o TikTok, por exemplo, as pessoas são incitadas à adesão, né? E não é uma adesão assim, não, depois eu vejo, não. É agora, veja. Agora, vai lá. Clique nesse instante. Há essa questão do impulso, né? Da exigência para a adesão em si. Essa velocidade ela é muito complicada por uma série de questões. Algumas delas estão relacionadas a fontes para a gente pensar a nossa realidade agora, nosso presente, para inclusive relacionarmos elementos do nosso presente com processos históricos já decorridos e imaginar como no futuro, né, aqueles que virão após nosso desaparecimento pensarão aquilo que a gente está fazendo agora. Questões relativas à maneira como lidamos especificamente com a informação talvez sejam muito importantes para fazer uma boa leitura dessas questões todas. A maneira como lidamos, às vezes, de maneira muito inadvertida, muito precipitada com informações que nos chegam a todo momento. Por exemplo, pelo WhatsApp, né? O grau de compartilhamento de informações sem nenhum grau de qualidade, de confiabilidade, por exemplo, ou que já se apresentam nitidamente, muitas vezes, com um viés que é antiético, com um viés que é incorreto, né? Se transformam em uma série de problemas, uma série mesmo, no plural. Né? E muitas vezes a gente não é levado a pensar antes de compartilhar ou antes de clicar, de dar uma curtida em uma foto, em uma imagem, em um texto. Né? Não somos mais levados exatamente à reflexão, mas à reação. Então, talvez essa seja, inclusive, uma questão interessante para discutir com estudantes, né? Em um processo de letramento, inclusive, em um processo de leitura do mundo, de escrita, de produção de diferentes discursos, diferentes gêneros que compõem esse mundo no qual nós vivemos hoje. É uma sociedade, portanto, mediada pelas tecnologias, marcadas pelo surgimento de novos paradigmas que afetam as relações humanas de maneira geral e que, para serem compreendidos, necessitam de uma abordagem epistemológica que abranja todas as especificidades dessa realidade complexa e multidimensional, como indica
o Edgar Morin. Então, de fato, professores precisam se preparar epistemologicamente para pensar em todas essas mudanças, como elas podem efetivamente compor um repertório de diálogo ou para o diálogo com seus estudantes. Então, essa é uma questão central, que já foi mencionada em relação a outros temas tratados aqui na disciplina. Então, professores precisam constantemente se reeducar ou se educar com relação às questões que estão ocorrendo à sua volta. Então, aprender a ler os novos códigos é uma das questões essenciais para esse professor, para além de ele também poder se preparar epistemologicamente para lidar em profundidade com esses novos códigos, essas novas linguagens, para que ele possa entender de que maneira essas questões podem, de fato, mediar os diálogos e a construção do conhecimento em sala de aula. O grande Pierre Levy chamou atenção para a invenção do chamado cyberespaço em obras clássicas, uma obra clássica dele chamada O que é Virtual, que é muito legal, caracterizado esse cyberespaço pela presença das redes e dos links que nos levam até fontes de informação, um espaço que o local e o universal se imbricam, se misturam e que inspira conceitos como conectividade, né? Conectividade representada por isso que está acontecendo aqui agora, inclusive, né? De termos uma conectividade a partir de uma plataforma que nos leva a um encontro não necessariamente sincronizado, não necessariamente em tempo real, mas que possibilita o desvelamento de possíveis novos diálogos, etc, etc. Todas essas questões podem também ser pensadas para aquilo que é em tempo real, em diálogos que nós tecemos aqui na plataforma que está sendo utilizada nesse momento, no Teams, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, pelas chamadas lives, etc, etc. É um mundo conectado de diferentes maneiras. É um mundo que vive uma experiência de mobilidade jamais pensada, né? Também de questões como ubiquidade, onipresença, né? Em qualquer lugar, a qualquer tempo, as questões estão sempre ali batendo a porta da sua mente, pedindo para entrar, pedindo para, né, provocar alguma coisa, às vezes não necessariamente positiva, transmitindo a ideia de que se pode estar simultaneamente em diferentes tempos e lugares. Muitas vezes, como já dito, isso mexe com a nossa percepção espaço-temporal, o mundo está ficando menor, o tempo está ficando mais rápido, acontece alguma coisa em um lugar bastante distante geograficamente de nós, mas as informações a respeito daquele fato chegam até nós com uma velocidade gigantesca. Né? Se tem um terremoto no México, alguém lá posta um vídeo, esse vídeo chega quase que imediatamente para a gente aqui no Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, um colega meu, mora lá no México, dos últimos terremotos, ele postou nas redes sociais, a gente estava sabendo antes mesmo de aparecer na televisão. Né? Então, tem dessas questões. São interessantes para a gente pensar, o fenômeno sociológico, inclusive, isso representa, para além da tecnologia em si, né? Mas pensando aí como isso, né, também afeta os processos de ensino-aprendizagem. Lembrando que muitas vezes as escolas têm a própria tecnologia como uma espécie de inimiga. Eu ia dizer amiga, mas é justamente o contrário. Uma espécie de inimiga, né? Proibição dos celulares nas escolas. Os celulares fazem parte da vida das pessoas hoje, para tudo. Para o trabalho, para o estudo, para o processo de alimentação de informações, para o divertimento, né? Para uma série de questões. Como ele vai ser eminentemente inimigo? Né? É uma guerra perdida nesse instante, se a gente for pensar o contexto. Nesse sentido, no esteio dos autores, talvez as chamadas redes sociais virtuais, tais como o WhatsApp, né, tão usada, o YouTube, o Instagram, o Facebook, entre outras tantas, sejam os principais pontos de renovação das linguagens e dos modos de interação intersubjetiva, né, dos contatos entre as pessoas, ou mesmo de a criação de novos gêneros textuais, alterando-se, inclusive, às vezes de maneira violenta, mais uma vez, a relação indivíduo-conhecimento. E há uma série de questões que podem ser pensadas justamente nesse sentido. Há colegas por aí estudando, por exemplo, como essas linguagens têm se alterado, e uma das evidências talvez mais nítidas nesse sentido é que as pessoas leem menos texto
leem mais imagens. Já pararam para observar isso? Um texto de algumas linhas já é chamado de textão, né? Já é um texto considerado grande. E as pessoas já correm para outra informação que está ali na linha do tempo, para usar o vocabulário do Facebook, por exemplo. Né? Ou seja, vai observar outra coisa. A maior parte das pessoas tem sua atenção chamada para uma imagem. Então, há experiências simples que podem ser realizadas nesse sentido. Postem um texto e vejam quantas pessoas reagem a ele. Postem uma imagem e vejam quantas pessoas reagem a ela. Geralmente as imagens mais rapidamente captam maior atenção do que os textos. Né? Então esse é um fenômeno, né? Que esse contexto no qual vivemos agora tem nos apresentado. E alguns colegas têm pesquisado, por exemplo, como os chamados memes podem, de alguma maneira, né, ser utilizados para chamar atenção para questões que vão além do senso comum, que tem tanta força nesses novos meios comunicacionais. Como eles podem servir de convite para as pessoas ultrapassarem a imagem e lerem, além das imagens, os textos também. Há uma série de questões sendo discutidas nesse sentido. É interessante, portanto, que a escola ela componha essas discussões a respeito dessas novas linguagens, inclusive para ampliar as possibilidades de convite ao ser mais, né, do qual tanto falou Paulo Freire, né, das pessoas serem convidadas a serem mais a partir da educação. A Lúcia Santanella, que é uma autora fundamental para pensar nessas questões das tecnologias e das novas formas de comunicação e informação, chamou atenção para as possibilidades de aprendizado pelas tecnologias móveis e pelo cyberespaço, de aprendizagem ubíqua, justamente por permitir, segundo ela, um tipo de aprendizado aberto que pode ser obtido em quaisquer circunstâncias. A era da mobilidade inaugurou esse fenômeno inteiramente novo, a aprendizagem ubíqua. Ou seja, a possibilidade de se ter contato com determinados conteúdos em tempos e espaços diferentes, né? Não necessariamente, no caso da educação, apenas no espaço da sala de aula, no tempo demarcado para a aula. Né? A gente tem a questão das aulas síncronas, por exemplo, que são marcadas para o tempo previsto no nosso horário, no entanto, vocês acompanham essas aulas de diferentes espaços, da sua casa, do seu trabalho, da praça, da varanda, do terraço, do banheiro, enfim. Né? Para além da gente pensar em espaços, né, em cyberespaços não formais, como é esse aqui, né, no qual as pessoas buscam informação. Eu mesmo estou usando um suporte, que esse vídeo vai ser subido para o YouTube, assim que eu terminar de gravar, eu vou disponibilizar o link para vocês, vocês vão sair da plataforma Teams, onde esse link vai ser disponibilizado, e vão para o YouTube. Lá no YouTube há quantos outros vídeos de natureza possivelmente semelhante a isso que eu estou gravando agora? Quantas pessoas têm se disponibilizado a realizar esse trabalho de produção, disponibilização e de diálogo relativos ao conhecimento? Né? Então, se eu não me engano, na última aula eu comentei, por exemplo, a respeito de algumas pessoas que têm feito isso, né, e da necessidade da gente pensar esses conteúdos que estão sendo produzidos e pensar as linguagens, pessoas que dominam bem a linguagem dessa geração, ou seja, das culturas juvenis que estão em voga. E, se eu não me engano, eu dei exemplo da Débora Ladim, que é mega famosa com relação ao tema aqui da nossa disciplina, a história, ela estuda de história do FMG, se eu não me engano, e produz conteúdos relativos à disciplina. Né? E ela é extremamente popular entre os jovens. Né? Extremamente. Porque ela é muito habilidosa com relação ao domínio da linguagem. Ela mesma, né, é uma pessoa bastante jovem. Né? Um colega meu mais velho, da minha geração, um pouco mais novo, eu acho, o Fábio Monteiro, que é lá do interior de São Paulo, lá de São José dos Campos, ele também lida com esse tipo de linguagem para falar das relações entre cinema e história. Ele tem um canal chamado Vestibular em Cena, já há bastante tempo, e há outras pessoas que hoje trabalham com ele, que é fenomenal, a estrutura bem profissional, e ele já gravou vídeos junto com a Débora, por exemplo. Né? Mas para além desses conteúdos que podem ser indicados como ok, ou seja, com qualidade, com substância,
e que bebem nas fontes corretas, há outros tantos que são problemáticos por não terem boa substância, né? Ou seja, a internet também amplia as possibilidades de contato com informações que não são de qualidade e não são de alta confiabilidade, portanto. Então, é outra questão para a qual os professores devem se informar, para saberem dialogar com os estudantes a respeito desse tipo de problema. Os autores salientam a potencialidade criadora, especialmente na produção cultural, como a gente estava falando agora, possibilitada pelo cyberespaço, permitindo contato mais rápido, sobretudo, e contínuo entre pessoas de diferentes culturas e espaços geográficos. Isso é realmente interessante, né? Como é que a gente pode dialogar com diferentes realidades, como podemos ter contato em produções de diferentes lugares do mundo, podendo nos aproximar e quebrar determinadas perspectivas que são etnocêntricas, portanto preconceituosas, a respeito dessas outras culturas. Por outro lado, as mesmas posturas que a gente poderia quebrar, elas podem ser reproduzidas pelas mesmas vias. Ou seja, há uma necessidade também muito intensa hoje de se ampliar também a velocidade com que a gente fala a respeito disso, né? Com que buscamos o diálogo sobre a necessidade, né, de termos um uso ético da própria internet, né? Um uso correto, um uso saudável que nos leve à produção do conhecimento e não à propagação do ódio. Infelizmente é algo muito comum nesse mesmo cyberespaço. O cyberespaço é aberto, ele é como o nosso mundo, né? Ele não é diferente. Alguns anos atrás as pessoas acreditavam ser ele uma espécie de simulacro da vida. Ele não é um simulacro da vida, é uma parte dela. Aquilo que você faz na internet é aquilo que você representa fora dela. Não existe, inclusive, dentro e fora, nesse sentido. Ao mesmo tempo que tal facilidade de produção também pode trazer consigo problemas, né? Como eu acabei de mencionar, especialmente aqueles relativos aos conflitos relativos ao preconceito, ao racismo, à homofobia, à pedofilia, entre outras tantas mazelas, né? Como já mencionado. Destaque-se, porém, que tais questões já existem antes do advento do próprio cyberespaço, portanto, anteriores a ele, não sendo sua criação ou responsabilidade, por óbvio. A internet não inventou essas questões todas. No entanto, ela pode muitas vezes dar amplitude maior a elas, né? Há diversas redes que se constituem a partir da produção do ódio. Então essa é uma questão que merece uma boa reflexão, né? Que merece um processo de letramento, inclusive. Inserir as tecnologias no fazer docente, né, para nós, professores e professoras, é uma exigência primeira nos nossos tempos, ainda mais nesse contexto agora, tanto para a inclusão digital do próprio professor, e que também é uma inclusão social, quanto para a inclusão digital e social dos estudantes, com os quais nós lidaremos. Como para o pleno exercício da cidadania por parte desses estudantes, oportunizando-lhes o acesso ao universo de informações que a rede oferece, ajudando-os a transformá-las em conhecimento. Então há muitas questões que estão perdidas nesse amplo mundo da internet e que o professor pode ali auxiliar no processo de conhecimento ou reconhecimento desse amplo universo, desse amplo espaço. Então a indicação de algumas rotas interessantes para contato com diversos conhecimentos, com diferentes realidades que são aqui disponíveis pelo universo digital, estão disponíveis aqui. Então o professor ele tem um papel central dentro desse processo de desvelamento, né, de informações que muitas vezes não são aquelas que os cliques habituais das pessoas, ou seja, das crianças ou dos adolescentes, costumam revelar, ou mesmo costumam buscar. Então, há de se buscar um equilíbrio com essa questão do gosto, da linguagem, né, desses apetites que são os mais comuns entre os jovens dessa geração, mas, por outro lado, de revelar novas questões com as quais muitas vezes eles não estão habituados. Com as tecnologias, a sala de aula pode se tornar um espaço para alunos e professores aprenderem juntos, né? Ou seja, um equilíbrio de aprendizados, né? De um lado e do outro, pesquisando, experimentando, produzindo,
apresentando, debatendo, sintetizando e problematizando, principalmente, todas essas questões que são colocadas aqui a partir da internet, por exemplo. Então, uma série de possibilidades vivamente interessantes que se podem constituir. Lembrando que, nesse exato momento, a sala de aula não é mais um espaço físico específico. Ele é ubíquo. Né? Ou seja, a gente está fora desses lugares comuns nos quais discutíamos a respeito do mundo. Né? Ou seja, no curso de pedagogia, vocês estão no terceiro período, em um prédio específico, em um horário específico, ou seja, envolto em questões que muitas vezes dão certa limitação para aquele exercício dialógico. Na internet, essas barreiras elas acabam se desfazendo, né? Mas outros desafios acabam completando também esse cenário. Né? Lembrando que, como esse não é um processo completamente digerido por todas as pessoas, essa transformação rápida, né, das ações educativas, das metodologias, das necessidades e das urgências e obrigações, pode fazer com que muitas pessoas, ao invés de serem incluídas, elas sejam desprivilegiadas, elas sejam excluídas do próprio processo. E eu estou falando de professores e de alunos, de ambos os lados. Né? Ou seja, a gente pode ter todo um processo crivado de problemas nesse sentido. É necessário discutir esse tipo de questão. As mudanças representadas pelas tecnologias e o próprio ciberespaço demandam de urgente reconfiguração, não só da escola, e não só do jeito que está acontecendo agora. Né? Isso talvez nos leve a uma discussão mais pormenorizada, mais calma, mais precisa e cuidadosa, quando assim se espera que isso passe, que esse contexto arrefeça, mas do próprio fazer docente, ou seja, a prática docente ela tem que ser de fato pensada de uma outra maneira, ou deve-se acrescentar a ela questões que são vivas da nossa conjuntura em relação às tecnologias, bem como da próprio processo de assunção de novas tecnologias que envolvem novas metodologias de ensino. Sendo que muitas dessas metodologias, que são chamadas metodologias ativas, muitas vezes não necessariamente precisam de um meio tecnológico para se fazerem fato. Então, há uma série de questões assim que a gente deve pensar e eu espero que elas sejam pensadas de maneira mais racional, mais calma, portanto, com a possibilidade de resultados que sejam mais consistentes daqui a um tempo. Para Cici Bittencourt, os atuais métodos de ensino tende-se a articular as novas tecnologias para que a escola possa se identificar com as novas gerações, essa questão das culturas juvenis, pertencentes à cultura das mídias. Ou seja, a escola ela tem que se rearticular junto com as metodologias de ensino ao contexto que já existe em torno dela. Muitas vezes a gente tem uma escola que ela quer negativamente dialogar com o passado, ou manter determinadas perspectivas dos processos de ensino-aprendizagem, ignorando as novas culturas juvenis. Então esse é sempre um ponto. Há diversas maneiras disso acontecer, por exemplo, não necessariamente com relação às novas leituras de mundo que são possíveis a partir das tecnologias digitais, mas inclusive outros pontos de atrito que são representados por outros elementos ou outros indícios da cultura juvenil. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nos gestos, na fala, na indumentária, ou seja, na roupa, que muitas vezes foram vistas como sinal da indisciplina, mas são sinais dos códigos sociais que mudam geração em geração. E a escola muitas vezes se posta como inimiga dos códigos e não como aquela instituição que precisa entender os códigos para conseguir efetivamente construir caminhos salutares para a construção do conhecimento. Então isso vai de um boné a um chiclete, muitas vezes. Vai da música que as pessoas escutam e que muda de geração em geração. Então a gente está falando aqui de tecnologias, mas se estivéssemos no passado, poderíamos também falar dessas outras questões.
Da mesma maneira, Edgar Morin afirma que os métodos tradicionais e transmissivistas, né, concentrados na figura única do professor ali, falando blá blá blá, que só ele que entende daquilo, ele transmite, né, ele distribui para quem não tem. Né, é a lógica da educação bancária. Essas lógicas só faziam sentido quando não havia, como hoje, um acesso fácil à informação. É muito simples que durante uma aula um aluno pegue o celular e busque uma fonte alternativa de informação, aquilo que você está dizendo. A gente tem que entender esses processos, mas também tem que saber dialogar com eles para entender como, né, se pode, inclusive, receber esse tipo de contração. Né? É uma das questões mais vivas nos dias de hoje e que fazem muitas vezes alguns espaços escolares serem inimigos do celular, o que é, enfim, uma questão que merece ser pensada. Ou seja, a informação está mais disponível, né? Hoje há a internet, né? Mas há de se pensar como é que a aprendizagem muitas vezes não tem os caminhos mais efetivos também por meio da internet. A escola podia ajudar demais nesse tipo de questão. Né? Então, a gente tem um acesso fácil à informação. Na internet, a aprendizagem se dá em qualquer lugar, a qualquer hora e com pessoas diversas, mas há de se pensar também se há, por um lado, uma grande oferta de boas informações, por outro, nós também temos uma grande oferta de informações com conteúdo de má qualidade. Dar uma boa aula nos dias de hoje, ensinar a alunos que já nascem imersos nas tecnologias, os chamados nativos digitais, como a minha filhada de 1 ano e pouquinho, que já muda os vídeos sozinho no YouTube Kids, por exemplo, rompendo assim com a tradição de um ensino que se estacionou no tempo, constitui um grande desafio para nós educadores de todas as áreas, incluindo aqueles que vão lidar com temas da disciplina História. No caso de vocês que vão lidar ao mesmo tempo, nos anos iniciais e na educação infantil, com diversos temas de diferentes disciplinas. Né? Então, esse é um desafio grande. Muitas das crianças que chegarão até vocês mesmo na educação infantil já chegarão lá como nativos digitais. E muitas vezes com alguma habilidade já muito bem desenvolvida com relação às tecnologias. Né? Há diferentes aplicativos e usos possíveis deles. Então, esse é um desafio grande de atualização para todos nós, professores. Faz, portanto, necessário trabalhar os conteúdos históricos em harmonia com a sociedade da informação, que é essa que está aí, né? E com o perfil de aluno que hoje se apresenta, né, e que demanda do professor desenvolver por meio da internet, inclusive, e dos diversos recursos tecnológicos disponíveis, nessa sociedade e na escola, estratégias mais ativas que favoreçam em linguagens e recursos familiares ao próprio aluno. Utilizar ali da língua que ele já fala, em termos tecnológicos. Algumas coisas já mudaram muito. Né? Alguns desses exemplos que os autores destacaram, inclusive, já caíram em desuso. Por exemplo, webquests são pouco utilizados hoje em dia, são desafios que a gente pode, né, montar na internet. É uma lógica de gamificação também, ou seja, de jogos, né, mas que talvez tenha caído já um pouco em desuso. Há uma série de outras possibilidades de jogos, né, a gente vai discutir isso especificamente mais à frente. Hoje tem ascensão, né, o podcast está se tornando extremamente popular, o que é interessante, né, que é um recurso de áudio. Então, há de se pensar na possibilidade dos podcasts, jornais online, museus virtuais, né, que estão aí disponíveis como repositório de informações. Temos que entender a linguagem deles, no entanto. Né? No caso dos jornais, por exemplo, pensar que o jornal ele não expõe ali retratos do cotidiano, mas leituras do cotidiano, interpretações do cotidiano. Aí cabe, né, obviamente, um trabalho específico com relação a isso, com a linguagem. Os museus virtuais têm se difundido muito também, são oportunidades interessantíssimas da gente conseguir ir até determinados acervos sem precisarmos nos deslocar. Tivemos uma discussão a respeito disso há pouco tempo, em algumas das turmas, por exemplo, falando de como, às vezes, as tradicionais excursões de escola,
acabam detonando o processo de exclusão, muitas vezes, porque um aluno pode não ter o dinheiro para custear a viagem, ele fica para trás enquanto outros recebem a oportunidade de conhecer aquele outro espaço. Então, o museu virtual ele dá essa possibilidade de a gente poder se deslocar em diferentes, né, espaços, tendo contato com diferentes acervos. Mapas interativos, já tem uma série de boas oportunidades, desde a invenção do chamado Google Earth, hoje do Google Maps, por exemplo, pode ser muito utilizado em interações entre geografia e história, por exemplo, jogos educativos ou jogos educacionais, tem uma série aí de jogos que inclusive não foram pensados especificamente para ações em educação e que podem ser utilizadas para diferentes contextos, incluindo o ensino de história, simulações, animações, os blogs que estão caindo em desuso, né? Que foram muito populares, estão caindo em desuso, e os fóruns de discussão, por exemplo, que também têm caído um pouco em desuso, mas também são outras possibilidades. Dentre tantas outras, a gente pode colocar inclusive aí espaços nas redes sociais especificamente, tais como o Facebook, o Instagram e o Twitter, que têm servido de espaço para propagação ou mesmo construção do conhecimento direcionado a diferentes áreas, né? Então, antigamente, inclusive, era muito comum que turmas de uma sala fizessem um grupo no Facebook. Com o advento do WhatsApp, isso acabou, né? Todo mundo tem um grupo no WhatsApp, não no Facebook mais. Mas há uma série de possibilidades de chamar atenção para determinados temas a partir de um perfil no Facebook, ou uma página no Facebook, ou em outra rede social. A inserção dos recursos digitais e virtuais, especialmente as redes sociais, jornais, revistas, jogos, objetos de aprendizagem dos mais diversos tipos, dos museus, dos blogs, das imagens, dos hipertextos, fora de discussão, chats, vídeos como esse, áudios como aqueles presentes nos podcasts, dentre tantas outras oportunidades, dentro do ensino de história, conduz à superação de aulas centradas especificamente na exposição oral, né? Favorecendo ao mesmo tempo uma maior autonomia dos alunos sobre o que e como aprendem, né? Possibilitando, né, que essa relação seja mais dinâmica. Vídeos como esse aqui, portanto, são inclusive pouco recomendados. O vídeo já está com 47 minutos, né? É uma aula, né, para a graduação. Aulas que sejam melhor lidas, elas têm que ter entre 7 e 12 minutos. A geração dos nativos digitais não suportam vídeos maiores que isso. É até uma coisa interessante para pensar, né, na sobrevivência do cinema em tempos como esse. Mas vídeos que são monólogos, como esse aqui, ele, né, se apresenta essencialmente um monólogo, eles não têm vida fácil. Talvez nem aqui tenham vida fácil. Talvez seja algo para vocês falarem comigo a respeito dessa experiência aqui, né? Tá tranquilo de acompanhar uma aula, que agora já vou para 48 minutos, em um vídeo? Eu peço sinceramente que vocês me digam, inclusive, né? Ou seja, conteúdos mais densos e mais longamente expostos têm mais dificuldade nesse ambiente agora de serem lidos do que outros tantos, né? Ou seja, vídeos mais curtos, introdutórios a uma leitura, por exemplo, eles têm muito mais possibilidade de se fazerem fato, né, de serem lidos, vistos, ouvidos, do que conteúdos mais longos, como é o caso aqui. Aí, nesse sentido, é até uma experiência interessante. Me digam como é que está, né, a possibilidade de leitura. Quanto à pedagogia adequada para esse processo de incorporação dos recursos digitais virtuais no ensino do século XXI, ainda não se definiu exatamente qual seja, né, o meio pedagógico essencialmente tido como melhor ou mais eficiente, mas já há algumas alternativas aí indicadas para tentar se pensar essa questão. O próprio Edgar Morin sugere que os recursos digitais sejam usados como apoio à pesquisa, por exemplo, como meio de comunicação entre as pessoas, entre os professores e alunos, entre os próprios alunos, para integrar os grupos dentro e fora da turma, para publicar numa página da web, pode ser num blog, que está em desuso, mas enfim, é uma possibilidade ainda, para publicar num perfil ou num grupo no Facebook, um perfil no Instagram, no Twitter, etc.,
para compartilhar vídeos no YouTube, para interagir com outras pessoas, inclusive, que estão fora dessa turma, né? Provocando novos diálogos ou possibilitando esses novos diálogos, que muitas vezes também podem ter problemas. Já o Mark Preston, ele destaca a potencialidade dos chamados métodos ativos ou metodologias ativas de ensino, tais como o ensino híbrido, que mescla o presencial com o virtual, a sala de aula invertida, que é quando se adianta uma discussão por vídeo curtinho, coordenando determinadas ações, né, ou indicando ali uma tarefa que deve ser feita no encontro presencial, aprendizagem baseada em projetos ou problemas, PBL, né? Ou seja, você tem um problema a ser resolvido e vai se dialogando a respeito da solução daquele problema, é muito utilizado em algumas áreas, tais como a medicina, por exemplo, essa metodologia do PBL, os estudos de casos, mapas mentais, dentre tantas outras metodologias ativas possíveis, que podem ser realizadas com ou sem, em alguns desses casos aqui, com auxílio de tecnologias digitais. Nesses casos, existe um processo de concessão de autonomia ao estudante, né? Existe um processo de crescimento do processo colaborativo entre estudantes e entre estudantes e o professor, inclusive, com participação dos alunos, sendo peça central do processo de ensino-aprendizagem, ao contrário daquela lógica concentrada apenas na figura do professor, no monólogo constante, quase que eterno, né? O estudante, nesse caso, é um protagonista, ele não é coadjuvante do processo de aprendizagem, ou melhor do que isso, inclusive no processo de construção do conhecimento. A inserção das tecnologias digitais no ensino de história não pode ser feito, portanto, por meio de tecnologias que sejam consideradas anacrônicas, ou seja, desincronizadas com aquilo que está acontecendo agora, nesse momento, né? Em descompasso com os desafios da contemporaneidade, portanto. Já não se admite mais um ensino meramente tradicional, monológico, unidirecional, transmitivista, fragmentado e rígido. A partir de análise de teses e dissertações, esse é o trabalho realizado pelos autores, eles foram ali verificar como pesquisadores trataram essa questão especificamente, foram lá, buscaram teses e dissertações disponibilizadas pela CAPES, né, e apresentam ali um levantamento sobre pesquisas desenvolvidas no país sobre o uso das tecnologias digitais, especificamente no ensino de história. Eles mapearam ali 21 dissertações de mestrado defendidas entre 2016 e 2017, sendo que a maioria dos trabalhos foram desenvolvidos em mestrados profissionais, né, de ensino de história, né, os chamados Prof. História. O pequeno número de trabalhos, bem como o fato de terem sido encontrados apenas pelos anos de 2016 e 2017, acaba por comprovar que a produção acadêmica sobre esse tema específico, né, tecnologia digital no ensino de história, tem sido bastante incipiente ainda, especialmente por sabermos que essas tecnologias, notadamente a internet e todas as suas possibilidades, se popularizaram no Brasil desde a década de 90, desde o fim da década de 90. Né? Quanto ao conteúdo dessas pesquisas que foram ali identificadas, os autores destacam questões relativas à pouca clareza no resumo dos trabalhos, por exemplo, quanto à metodologia que foi empregada em cada uma das pesquisas, ou as filiações teóricas às quais os autores se aproximaram para a realização de suas pesquisas. Quanto aos temas abordados, os autores os dividiram da seguinte forma. Primeiro, redes sociais, jogos digitais, museus virtuais e plataformas e ferramentas virtuais. Em segunda instância, métodos ativos ou metodologias ativas. E, por fim, tecnologias audiovisuais não virtuais. Sendo que a discussão de 14 dos estudos, que conformaram ali 67% das pesquisas, dos trabalhos analisados, girava em torno da internet e de seus recursos no ensino de história. A maioria dos trabalhos, portanto, falava nos recursos disponibilizados pela internet para esta área específica que temos discutido aqui. Identificou-se que, dentre as tecnologias digitais, a rede, né, a web, a internet e suas ferramentas, o ciberespaço, cybercultura e virtualidade
relacionados ao ensino de história são temas emergentes na academia nesses últimos anos, mas incipientes ainda, segundo esse levantamento, fato evidenciado pelo percentual de pesquisas encontradas abordando esses temas na ausência de trabalhos com temáticas em anos anteriores. Para os autores, os dados comprovam que as tecnologias mais tradicionais como TV e DVD estão cedendo lugar, por exemplo, no campo das pesquisas acadêmicas, para as tecnologias virtuais por sua atualidade. De fato, nas escolas e universidades não encontramos mais com fartura recursos à transmissão de conhecimentos se utilizando uma TV e um DVD, por exemplo. Né? Destacam que um aspecto promissor dos resultados foi a ascensão temática da metodologia ativa no campo acadêmico, de maneira geral, e aí saindo, portanto, do ensino de história. Um tema também emergente na área de tecnologia educativa e que abrange um conjunto de alternativas metodológicas inovadoras na inserção das tecnologias na educação. Portanto, aí, um tema que, inclusive, a partir dessa nossa experiência atual, deve se aquecer ainda mais, visto o tanto de divulgação, né, ou tanto de peças de divulgação ou de marketing mesmo, que a gente tem observado cotidianamente em redes sociais ou outros cantos da internet, de pessoas vendendo cursos ou de anunciando lives, falando de metodologias ativas e tecnologias digitais no ensino. Né? Ou seja, se já era um tema quente, a partir de agora ele se tornou lava incandescente. Né? Tenhamos cuidado com isso também. Ou seja, é algo que a gente tem que, de fato, discutir, absorver, verificar, mas que deve ser alvo de reflexão intensa também. Os processos de transformação devem ser pensados dessa maneira, de maneira cuidadosa, não tão precipitada. Eis a referência com a qual lidamos hoje, né? Voltamos inclusive aqui a essa interessante provocação da charge, né? Que envolve dois temas, as tecnologias e a transformação do mundo, especialmente no que se refere às transformações ambientais. Muitas vezes, muitas dessas transformações digitais não necessariamente nos levam a bons lugares, inclusive, talvez a charge nos chame filosoficamente atenção para isso, desperte em nós a necessidade de uma atitude filosófica ou de imaginação sociológica para pensar em como, muitas vezes, essa intensa provocação que as tecnologias nos oferecem, né, mascaram muitas vezes problemas que não são recentes e que muitas vezes podem ganhar capítulos novos, perigosos, tristes, com a nossa negligência. Né? É como se a gente atualizasse todas as coisas, mas deixasse, né, que permanências negativas ainda não fossem objeto de tanta urgência que as tecnologias têm colocado para nós, junto com tantas outras coisas. Não vale de nada, portanto, assumir, né, ou incorporar tecnologias tidas por inovadoras se determinados sentidos da educação nunca se transformam. Né? Inclusive aqueles relativos aos processos de exclusão. Não adianta nada. Então é algo talvez para se pensar. Para além disso, pessoas queridas, eu peço humildemente que vocês deem um feedback, como eu disse aqui no decorrer desse longo vídeo, ok? Dessa longa aula, né? Para padrões da cultura da informação, desta geração que vivemos agora, com a qual convivemos agora. Né? Então eu peço que vocês reflitam a partir desse texto, né, dos autores, das informações que aqui foram apresentadas, e também dialoguem comigo, por gentileza, né, como tarefa, a respeito desse processo todo aqui, inclusive das aulas, como tem acontecido de maneira assíncrona a partir dos vídeos. Um exercício interessante para a gente pensar, é uma metalinguagem interessante para a gente pensar aqui dentro do contexto da disciplina, né, e uma boa via de diálogo para que possamos, inclusive, praticar questões que foram aqui colocadas durante a aula, a partir das palavras publicadas pelos dois autores. Beleza? Mas,
pessoas, continuem se cuidando, cuidem de si, cuidem dos outros, estejam bem, ok? Nos encontramos por hora, virtualmente, em outro momento. Tchau, tchau. Um abraço.